igreja. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, diz assim a palavra de Deus: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com os instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, olhe para que possa interpretar. Porque se orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Amém. Oremos. Pai Celestial, este é um texto difícil de ser interpretado, ó Deus, mas nós desejamos sinceramente que o Teu Espírito nos ajude nesse momento e nos faça compreender, Pai, a instrução que está aqui, que foi inspirada por Ele mesmo, o Espírito Santo, e que agora ilumina nossa mente e nosso coração. Nós oramos, Senhor, que isso seja edificação e crescimento para a nossa vida. E não, Senhor, que os dons sejam usados para promoção pessoal. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, esse é um texto realmente difícil de ser pregado. Não é um texto fácil, por algumas razões. O tempo que nos separa desses cultos que eram realizados em Corinto, onde havia a manifestação de línguas e de profecias, são 2000 anos. Além do que está aqui na Bíblia, não existem outros relatos tão detalhados. Algumas coisas nós temos registro histórico extra-bíblico, né? Que com pesquisa as pessoas conseguem entender, com achados arqueológicos, mas por ser um fenômeno espiritual e sobrenatural, nós não temos detalhes. Perceba que o apóstolo Paulo, ele cita profecias e línguas, mas ele não explica o que é esse dom. O apóstolo Paulo não detalha, ele não define para a gente o que é esse dom. Mas louvado seja Deus, que nós temos toda a Bíblia
que nos dá o suporte para procurar entender, e o próprio texto que nos traz algumas informações bastante importantes aqui, e nós precisamos ser fiéis, sinceros com relação ao texto, aceitando as coisas que ele diz. Nós não podemos crer naquilo que nós queremos, não importa muito o que a gente crê, importa o que a Bíblia diz, e aí nós devemos crer, nós temos que adaptar a nossa crença ao que a palavra do Senhor diz. E eu quero fazer uma ilustração inicial para essa mensagem com a história de um homem chamado Simão de Samaria. Era um homem sem amor, centrado nele mesmo e decidido a suprir o ego, falando de si e propagando que tinha dons sobrenaturais. De fato, ele exercia algum tipo de mágica, conseguiu prender a atenção das pessoas por muito tempo, né? Mas ele falhava no primeiro versículo que fala sobre dons. Siga o amor e procurem com zelos os dons espirituais. Esse siga o amor, ele dá aquele tom inicial. Como na música nós temos a nota que vai definir o restante da música, que vai definir a continuidade, né, Fernando? Me ajuda aí, tem uma nota, alguma coisa inicial aí, em sol menor, em lá menor, sei lá. Melodia. Nota e melodia, que vai dar o tom inicial que vai definir toda a música depois. E aqui Paulo dá esse tom, né? E esse tom é o amor, seguir os dons com amor. O que é o contrário do amor? Ódio, egoísmo. O que é o amor? Se interessar pelos outros, se doar pelos outros, servir os outros, colocar Cristo no centro, colocar o próximo até antes de você. E o que é o contrário disso? É o egocentrismo, a autocentralização de si mesmo. Então, os dons, eles poderiam ser operados de duas maneiras. Ou com amor, que é essa nota, essa melodia que dá o tom, ou então com o oposto do amor, o ódio e o egoísmo, que seria a melodia, o tom, a nota que define o restante da música. As pessoas, queridos, são propensas a acreditar em dons. Elas dizem, fulano tem um dom, e vão atrás do dom de fulano. Aqui em Goiás, a história do João de Deus é um exemplo maravilhoso para isso. Até aquela entrevistadora, Oprah Winfrey, americana, conhecida, veio para cá para conhecer, colocou nas redes sociais que sentiu uma paz e tal. Simão era o João de Deus. Simão de Samaria era o João de Deus de Goiás. Qual que era a cidade dele? Qual? Abadiânia. Então, era o João de Deus de Abadiânia. As pessoas achavam aquilo maravilhoso. Diziam para Simão, no caso aqui, olha, ele é o grande poder de Deus. E muita gente achava isso. Ele é um homem que tem muitos dons. Ele opera maravilhas, faz cirurgias, faz isso, faz aquilo. E por muito tempo Simão enganou as pessoas em Samaria, como por muito tempo João de Deus enganou as pessoas em Abadiânia, aqui em Goiás. Mas um dia a casa cai, naturalmente. Só que essas pessoas, elas são sustentadas nesses ministérios por longo tempo, porque o povo vai atrás. O povo é muito crédulo. As pessoas querem isso. O que elas estão buscando? O ego delas também. Elas querem a cura delas. Elas querem a solução delas. Elas querem ouvir um parente morto. Elas querem uma resposta. Elas querem... Existem N motivos para as pessoas buscarem isso. Nenhum deles é a glória de Deus. Nenhum deles é ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Nas igrejas evangélicas, nós temos algumas reproduções disso. Pessoas que querem milagres. Eu me lembro que no início da minha conversão, eu fui com um amigo meu na igreja dele, não vou citar o nome aqui, onde o pessoal usa um guarda-pó, como um de professor, ou um jaleco de médico, de enfermeiro, e profetiza lá na frente. Então, tem ali as pessoas que estão profetizando, e de repente a pessoa diz que o Espírito Santo está tocando nela, e vira assim para a irmã Irene, por exemplo, e fala assim, ei serva, que eu te digo, o Senhor vai na tua vida fazer uma obra assim, assim, assim. Gente, com quem que não mexe isso daí?
Com quem que não mexe? A pessoa te olhar no olho e falar assim: o Senhor me dá uma visão da tua vida agora. Eis que as tuas lágrimas vão secar. Quem que não chora de dor e de problemas? É como horóscopo. Para alguém vai dar certo. No horóscopo do jornal, para alguém vai dar certo. Mas a profecia na Bíblia, queridos, ela nunca é esse tipo de coisa que as pessoas dizem. Como é uma pregação, não é uma aula de EBD, eu não vou poder detalhar tanto para vocês. A gente tem uma diferença, igual a aula da EBD de manhã. A gente entra em alguns detalhes, algumas minúcias. A pregação, ela privilegia alimentar o coração com fé. Mas a título de esclarecimento, na Bíblia, nunca existe esse tipo de profecia, de prever o futuro, do tipo de cartomancia, bola de cristal, tarô, leitura na água. Não existe esse tipo de coisa. Existia no paganismo, existiam os oráculos, né? O oráculo de Delfo era muito conhecido. As pessoas, no filme Os 300, quem assistiu aqui, lembra que o rei, ele deveria ir até os sacerdotes, tipo um templo, alguma coisa assim. Ele escalava aquele lugar alto, ia até os sacerdotes e deveria ouvir o oráculo, o mistério sobrenatural, se ele deveria ou não colocar as tropas em batalha, né? No filme 300, o oráculo disse para que os espartanos não fossem para a guerra, mas ainda assim o rei foi à guerra com seus 300 homens. Morreu, todo mundo já deve ter visto esse filme, acho que não estou dando spoiler, né? Mas a morte desses 300 corajosos levantou depois o exército. Tem um segundo filme que fala sobre isso. Aí eu não vou contar muito detalhe do segundo filme, que talvez nem todo mundo tenha visto. E mostra a rainha se levantando e mandando os exércitos, então, avançarem. Aquele que voltou da guerra dos 300 para dar a notícia à rainha, está lá com o olho enfaixado, tal, mas está firme, e eles avançam para poder vencer os inimigos. Mas tem esse detalhe, o oráculo. No mundo grego-romano existia esse tipo de cultura do misticismo. O oráculo vai me dizer alguma coisa, vai me revelar um mistério da minha vida. E isso não tem nada a ver com as profecias de Deus. Não tem absolutamente nada a ver com as profecias do Antigo Testamento. Qual que era o papel dos profetas? Nós temos algumas categorias de profetas. De maneira simples, nós temos um profeta como Moisés e como Jesus, que são os profetas que trazem coisas novas. Moisés chegou a falar da criação do mundo, ele nem estava lá. Ele recebeu isso por profecia de Deus. E ele escreveu, e nós temos essas informações hoje, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo para isso. Moisés foi um grande profeta. E ele anunciou que viria um outro profeta como ele, que Israel deveria ouvir. Esse profeta é Cristo. De fato, ele veio. E Jesus, ele falava com uma autoridade que nenhum profeta falou. Ele dizia coisas como: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso é um tipo de autoridade que nenhum profeta exerceu nunca. Nenhum profeta ousaria dizer: o Senhor diz isso, mas eu digo aquilo. Jesus, ele falou com essa autoridade acima de Moisés, inclusive, porque ele era e é Deus. Então, nós temos esse tipo de profecia que traz coisas novas ao conhecimento. Mas quando Moisés ele traz o conhecimento da criação do mundo e a lei de Deus, todos os outros profetas constroem sobre a profecia de Moisés. Todos os outros profetas, eles vão anunciar, eles vão falar, eles vão proclamar, eles vão advertir os reis, os sacerdotes, os religiosos de uma forma geral que trabalhavam no templo ou no tabernáculo antes, o povo, né? Da seguinte forma: retornem à lei do Senhor, aos estatutos do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Se vocês não fizerem isso, então vai acontecer aquilo. O profeta falava de uma consequência, mas ele não guiava as pessoas por esse tipo de revelação. Outra coisa importante, os profetas, então, eles se colocavam ali como boca de Deus, era uma profecia infalível, a profecia deles sempre se cumpria, né? Em detalhes, em todas as circunstâncias, mas elas eram baseadas na Escritura Sagrada de Deus. Então, tome cuidado com o tipo de profecia que você vai tomar um café na casa de uma irmã de oração,
Aí na hora de orar, ela vai falar assim: eis, filho, o que eu te digo, o Senhor me diz isso, isso, aquilo. Pega a tua bolsa, a tua carteira, a tua chave, teu celular e pica a mula. Não existe na Escritura esse tipo de coisa. E sabe qual que é o grande perigo disso ainda? Dessas profecias passadas no pé do ouvido assim? É que no Novo Testamento, quando os profetas profetizavam na igreja, a profecia deveria ser julgada. 2 ou 3 deveriam estar no culto, verificando e examinando até o texto sagrado que eles tinham, para ver se de fato aquilo era uma mensagem de Deus. Então, diferente dos profetas do Antigo Testamento, uma profecia de um profeta do Novo Testamento poderia ser falha, poderia ser da parte humana. Esse tipo de profecia do pé de ouvido, que quer dirigir a tua vida, a tua família, o teu casamento, ela é perigosíssima, até porque não tem ninguém para filtrar ou para julgar aquilo ali. Então, saiba de uma coisa, cristão, você tem hoje o espírito dos profetas, o Espírito de Deus. Você não precisa de ninguém no pé de ouvido te dirigindo. Compra o carro, vende a loja, separa ou não separa, o Senhor te mostra. Isso daí vai entrar numa ciranda que nunca vai ter fim. A pessoa uma hora vê uma desgraça, é um órgão doente, é a sepultura que fecha, é uma aventura que te envolve e que você nunca mais vai ter fim nisso. E o pior, você fica dependente daquela pessoa que manipula a sua vida. Isso é perigosíssimo. Então a gente já começa com esse alerta, porque não há caso na Escritura de profeta que guia a vida no pé do ouvido. O profeta dava direção a reis diante da sua corte, o profeta advertia a nação diante de todo mundo, profetas falavam em nome de Deus, construindo em cima da lei do Senhor. Tome muito cuidado, portanto, com esse tipo de coisa. Até porque essas pessoas, elas podem estar alimentando o próprio ego. Às vezes até querem ajudar, mas elas se colocam no centro, como Simão, como João de Deus. E por desconhecimento, incontáveis pessoas vão atrás desse tipo de mensagem, quando a Bíblia permanece fechada. Quando os corações permanecem fechados para a pregação, a exposição da palavra de Deus. Por ignorância, cegueira espiritual, a falta da luz para o caminho que é a palavra de Deus, as pessoas enveredam por esse tipo de coisa. Então, faltando a verdade, a Bíblia Sagrada, ela não tem como comparar os fatos e chegar a conclusões acertadas do que está acontecendo. É pólvora e faísca junto. Tem tudo para dar certo para o caminho errado. Tem tudo para dar certo para a ribanceira. Bum! É uma explosão que não é boa. Infelizmente, esse é o contexto do coração humano, tanto de profetas quanto de pessoas que o seguem. Simão de Samaria, depois de ter ouvido o Evangelho e ter se batizado e abraçado o Evangelho, esse relato está em Atos capítulo 8, você pode ler depois, ele ainda estava imperfeito na fé, imaturo. Então ele vem de um passado que ele usava artes mágicas para enganar as pessoas, ele se converte, se batiza, mas ele ainda está imaturo. E muita gente quer usar dons com imaturidade, como era o caso da igreja de Corinto. E aí, queridos, o que acontece? Ele vê os apóstolos agindo em nome do Senhor, ele vê os apóstolos impondo as mãos nas pessoas e elas recebendo o Espírito Santo, que nós já falamos sobre isso. Atos é um livro de transição. Atos 1:8 diz que o Espírito Santo viria, iria capacitar as pessoas para pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós temos toda essa manifestação do Espírito nesses grupos étnicos. Jerusalém e Judéia, os judeus, Samaria e depois os gentios também. E depois você não vê mais o Espírito Santo se manifestando, como descendo sobre as pessoas, porque ele é um cumprimento de Joel 2, e você vê em todas as cartas depois o pressuposto, inclusive em 1 Coríntios, de que todo convertido é batizado no Espírito Santo. Precisamente o batismo é a conversão. Precisamente isso é a conversão, o batismo no Espírito Santo. E aí alguns podem ter dons de orar em línguas, que a gente já vai falar, outros não, mas isso não é evidência de batismo no Espírito Santo, mas sim do dom que a pessoa recebeu. E aí quando Simão viu, ele ficou impressionado com o que as pessoas faziam, achando que elas usavam o dom do jeito delas.
e ofereceu dinheiro para os apóstolos. Levou uma lavada. Os apóstolos pegaram a lixa grossa, uma escova de metal, e acabaram com o cara. E disseram que você e o seu dinheiro seja para perdição, filho do diabo. E diz a Bíblia que ele se arrependeu de ter feito isso. Louvado seja Deus. Que esses falsos profetas se arrependam. Que as pessoas que querem usar erradamente o poder de Deus se arrependam, sem dúvida alguma. Né? O grande problema que nós temos na igreja, em todas as áreas, e sobretudo nos dons, são pessoas que creem, mas não crescem. Elas não amadurecem. Elas acham que a vida cristã é só crer. Em parte, o nosso evangelismo ele é feito assim. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Sim, mas isso não dispensa o crescimento, só que a gente não anuncia tão claramente isso depois. Que a pessoa precisa continuar no caminho e crescendo nele. Nós falamos muito do crer, lógico, é a ênfase, a gente deseja que as pessoas alcancem a salvação. Isso aí, qualquer cristão genuíno deseja isso. Agora, a pergunta principal aqui é: qual é a vontade de Deus para com os dons? Não é a nossa vontade. O que Deus pretendia com esses dons exclusivamente aqui? Os dons são para servir, a gente teve uma pregação sobre isso. O que Deus queria com esses dois dons? Paulo diz para buscar em especial, né? A gente falou que não se deve buscar dom específico. Deus, eu quero dom disso, eu quero dom daquilo. Mas você pode orar para Deus que te dê dons. Mas quem escolhe é Ele. Quem determina isso é Ele. E Ele diz para a gente buscar especialmente, ou a igreja ele buscar especialmente, o dom de línguas e de profecia. Por quê? Porque Deus queria que as pessoas ouvissem a mensagem. A mensagem era o objetivo final de Deus. Então nós temos aqui uma busca ou uma igreja que vai receber os dons. Nós temos o processo do Espírito Santo soberanamente dispensar esses dons serem praticados. E quando chega, e aí há diversos dons, como a gente falou, e quando chega nesses dois, o ponto final, a linha de saída da produção, o objetivo e a conclusão é que as pessoas ouçam a mensagem de Deus, e não que os profetas sejam exaltados. Simão, por exemplo, antes de se converter, ele era chamado do grande poder, do grego, megas. Essa palavra a gente sabe o que é em português. Mega, power, top. Ele era chamado pelas pessoas nisso. Do grego, a palavra megas é algo esplêndido, de grande escala, que excede limites normais de um ser criado. Ele é quase um meta-humano. Para quem aqui assiste os seriados da Marvel, ele é quase o The Flash, que teve um acidente no laboratório, ele virou um meta-humano, algo diferente, ganhando aí poderes sobrenaturais, no caso da série, por conta dessa explosão de um laboratório de química. Mas, na Bíblia, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não quer promover pessoas. Deus não quer exaltar egos. Nem o grande poder, nem o mago Simão, nem João de Deus, nem o pastor Leandro, nem a profetisa A ou B. Ninguém. Somente a Ele a glória. Pastor, e o propósito do dom? Mensagem. Tinha que chegar de maneira clara a mensagem. Esse então é um alinhamento bíblico sobre o propósito dos dons. Deus queria, portanto, 2 pontos: crescimento espiritual. Ouvir a mensagem para ela continuar transformando o nosso coração. E nada tem a ver com o show de horrores que nós vemos em algumas comunidades. Que se dizem igreja. Barulho, gritaria, baderna, paletó girando. Tem um videozinho na internet, se eu achar eu vou postar depois no grupo. As pessoas vêm à frente receber a oração do pastor, o pastor, olha que nojo, o pastor pega uma garrafinha, enche de água, ele ora, o fiel abre a boca e ele joga aquela água no fiel. Amor de Deus, coisa nojenta, gente. O pastor, além de orgulhoso, é nojento. Cuspir na boca dos outros. Jamais isso é de Deus. Isso é do coração humano e dos demônios.
O culto cristão, a gente vai ver adiante, capítulo 14 vai falar isso, ele deve ser feito com ordem e com decência. Ele deve equilibrar devoção, alegria, espontaneidade na presença de Deus, calor do Espírito Santo, presença manifesta de Deus na nossa mente e coração, e ordem, equilíbrio, tranquilidade. Esse é um culto bíblico. Ninguém recebe nenhum tipo de mensagem nesse tipo de baderna, é apenas um show de entretenimento. E tampouco de maneira clara e compreensível. Paulo dá 2 exemplos aqui, ele fala dos instrumentos. E aí eu convido o Ministério de Louvor a se posicionar, que eles vão nos ajudar aí nessa mensagem, para a gente entender um pouco do que Paulo está falando aqui. Enquanto ele se posiciona, eu vou falar do segundo exemplo que eles dão. Ele diz que se o sinal da trombeta não for claro, os soldados não se preparam para a guerra. Vejam, antigamente, deixa os irmãos tranquilos aqui, podem prestar atenção no que eu estou falando. Eles vão se posicionar. Antigamente não existia rádio, walkie-talkie, não existia nada. Hoje em dia na guerra tem toda a parafernália, ainda mais hoje em dia, né? Mas naquela época não tinha nada. Como é que era dado o sinal? Se o exército deveria atacar, recuar, ir para a direita e para a esquerda? Com toque de trombeta. Então toque tal significava isso, toque tal significava aquilo. E se o sinal não fosse claro, o exército ia ficar perdido. Aliás, historicamente, algumas batalhas foram perdidas por causa disso, porque eles não conseguiam emitir exatamente o sinal que precisam. Não tinha um rádio para dizer, vai para a direita, vai para a esquerda, faz isso ou faz aquilo. Então, historicamente, algumas guerras foram perdidas. E Paulo também dá um exemplo que a gente vai tentar reproduzir aqui um pouquinho. Ele fala que se os instrumentos não forem tocados de maneira clara, nós não vamos discernir o que aqueles instrumentos são. Então, vocês imaginem, se uma música for tocada, com os instrumentos tocando uma música e o vocal tocando outra, é mais ou menos o que vocês vão ver aqui com os irmãos do louvor. Presta atenção, o que Paulo está querendo dizer aqui para a gente, o que seria falar em línguas e não interpretar. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. Obrigado, querido. Foi combinado um pouquinho antes do culto, eu pedi assim, o vocal canta uma música, os instrumentos outra. Gente, parece disco andando de trás para frente, não parece? Lembra quando a gente voltava a disco antigamente? Os mais novos, disco é uma bolacha redonda que toca música. Tá? Titio explica depois do culto o que é. A gente voltava para trás, até dizia que o disco da Xuxa, se voltasse, ouvia que tinha pacto com o diabo e etc. Né? Mas isso aqui, vocês entenderam alguma coisa? Os instrumentos tocaram uma música, parecia que ia ser tudo bem no início, né? E o vocal foi outra, e ficou a Gabi ali, tu és santo, E Paulo está querendo dizer isso, um culto cristão ele tem que ter uma mensagem clara, como uma música. Se a música, todo mundo não cantar e tocar a mesma partitura, as mesmas notas e a mesma letra, vira uma bagunça. Eu ainda vou treinar com eles, assim, cada um cantar ou tocar uma música. A Gabi toca uma, a Thalia toca outra, a bateria toca outra com a Pri, cada vocal canta um. Vocês já imaginaram o que seria? Hã? A banda do Chaves. Gente, o que Paulo está querendo dizer aqui é que um culto cristão não pode ser isso. E aquele culto lá é quente, aquele culto é fogo. E essa bagunça. E Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, não é isso. Os instrumentos têm que tocar algo claro. O uso dos dons tem que ser com amor. Portanto, ele tem que cuidar de quem está no culto. Ele tem que ser claro para quem está no culto. O uso dos dons tem que ser para servir.
as pessoas que estão ali. Por isso, eu sempre tenho feito essa ressalva quando a gente toca nesse assunto, a nós cristãos históricos. Não se intimide com gente que ansiosamente diz, você não tem fé. Você precisa crer para ver milagres, e etc, etc. Essas pessoas não entenderam até hoje qual é o propósito de sinais. Apontar para a mensagem. E que o vai edificar é a mensagem, e não o sinal. O que faz a gente crescer é a mensagem clara de Deus, para o nosso coração e para a nossa mente. Não é o sinal. Eu não sei vocês, eu estou até agora com a música confusa aqui na cabeça. E aí, às vezes, esses irmãos, eles têm que ser amados. Ainda são imaturos, como Simão no início. Chegou a oferecer dinheiro para poder ter o poder. Essas pessoas que chegam, e às vezes eu acho mais engraçado, eu acho engraçadíssimo, querem ensinar as igrejas. Porque ele acha que tem muita fé, então ele quer orar de um jeito que impressiona. Se você orar sinceramente, com palavras que aparentemente impressionam, fique livre, por favor. Você não pode ser tolhido na sua oração. Mas quando a pessoa, de propósito, usa algumas palavras, tipo assim, eu vou mandar um recado para mostrar que a minha oração não é gelada, que ele é frio e eu sou quente. Isso é uma criancice, isso é uma falta de fé muito grande. Você, cristão histórico, é forte na fé, se você estiver atento à mensagem de Deus. Se você se apegar à verdade de Deus, como nós já lemos aqui umas 2 vezes em Hebreus, capítulo 2. Então, queridos irmãos, mesmo que as pessoas queiram mudar os crentes que estão vivendo uma espiritualidade saudável, ame essas pessoas. Entenda, tenta ajudar, tenta ensinar, tenta orientar, tenta abrir a Bíblia. E se ainda assim a pessoa não quiser, ore por ela. Em algum momento ela vai amadurecer. O ex-mago Simão, em algum momento ele deve ter amadurecido. Atos depois não conta mais a história dele, nem o restante da Bíblia, mas ele deve ter amadurecido depois. É o nosso desejo. Ele saiu daquela meninice, daquela falta de fé, daquela fé pequenininha, né? Que hoje seriam pessoas que estão dizendo, eu libero uma palavra profética sobre você, eu declaro, eu determino, eu profetizo na tua vida que você vai conseguir isso ou aquilo. E quando você ouvir isso, guarda o teu coração, porque às vezes no desespero, irmãos, nós podemos querer ouvir esse tipo de palavra. Na ansiedade dos problemas da vida, o coração fica sensível e fica mais vulnerável. E a gente quer ouvir esse tipo de coisa. É muito melhor você conversar com o irmão e receber dele um conselho, que o Espírito Santo use o irmão numa conversa e te fale assim, meu irmão, você já pensou nisso, nisso? Eu, como pastor, às vezes estou aconselhando, eu falo assim, meu irmão, eu falo isso com muito temor, mas eu falo de maneira muito simples, irmãos. Falo, irmãos, eu falo isso com muito temor, mas eu realmente sinto, da parte do Espírito Santo, de te dizer isso, isso e isso, de lembrar a você isso e isso sobre a Bíblia e etc. Então eu vou à Escritura, à palavra. Que o irmão observe isso, e realmente o Espírito Santo vai guiar a todos nós, queridos. Vocês têm o Espírito Santo. Não precisa desse show todo, irmãos. Não precisa dessa música desencontrada. O Espírito Santo pode orientar. De repente, o Diogo e o Fernando estão conversando. O Diego e o Fernando estão conversando. O Diogo é o irmão. E o Diego sente, vem uma palavra da Bíblia, e ele fala, Fernando, pondera sobre isso que a Bíblia fala. Lembra sobre a pregação tal. Considera pensar em tal caminho. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo pode usar o Diego para falar com o Fernando e vice-versa e as pessoas da comunidade. Mas você tem algo palpável, que é a Bíblia Sagrada, ao qual se debruçar. Né? Ou às vezes Deus pode usar uma pessoa numa conversa para falar, meu irmão, você precisa perdoar essa pessoa. Perdão é um ensino bíblico. Né? Você precisa, meu irmão, se santificar, se arrepender de tal pecado. Arrependimento e pecado são coisas claras na Bíblia. Então você não precisa necessariamente abrir e ler o texto. Mas você pode trazer conteúdos e ensinos bíblicos por direção do Espírito Santo. Então, quando eu me sinto até usado por Deus para isso, como pastor, eu sempre falo assim, irmãos, com muito temor eu digo isso. Mas assim, assim, assim. Não é que deve ser uma palavra profética.
É no aconselhamento que isso acontece, é na conversa. Nós falamos sobre os dons que ele deve ser usado nos relacionamentos com amor. E é importante a igreja ouvir isso, porque veja, os coríntios, eles eram crentes de verdade. Eles eram salvos. Paulo trata eles o tempo inteiro de irmãos. Era uma igreja cristã, mas estava errando os seus caminhos. E o que o apóstolo traz para resolver isso? Paulo não traz mais profecia. Paulo não traz mais oração em línguas. Ele traz ensino. Ele traz verdade. E é usado para escrever essa carta linda, que serve para todos nós, porque é inspirado pelo Espírito Santo. Para dar um exemplo rápido aqui, eu ouvi na rádio essa semana uma pregação que dizia assim, falava de Gênesis capítulo 2, versículos 10 a 14, no relato da criação, quando fala do rio que saía do Éden, se dividia em 4 braços, e cada braço do rio, que seriam novos rios, recebe um nome na Bíblia. E o pregador começou a dizer que aquilo era o rio do Espírito para a sua vida. E cada nome, ele foi em algum lugar no hebraico e encontrou a tradução, e ele dizia, o rio tal quer dizer que vai romper as barreiras na sua vida. Quando o Espírito flui o rio tal, vai vir prosperidade. Naquela terra tinha ouro, ouro é salvação e é dinheiro. Portanto, a sua célula vai aumentar de tamanho, a sua vida vai não sei o que lá. Oh, meus amados, eu nem debocho e ironizo isso, meu coração aperta, porque inúmeras pessoas ouviram essa pregação. E o texto de Gênesis 2, capítulo 10, não está falando nada de rio do Espírito Santo. É um relato da criação. O fato de você ir no original e traduzir as palavras não te dá o direito de alterar o contexto da Bíblia. Porque, queridos, louvado seja Deus, essa mensagem que eles estavam com tanta dificuldade de ouvir lá em Corinto, nós temos hoje na Bíblia Sagrada. Era essa mensagem que eles precisavam ouvir. Russell Shedd diz que era muito importante esses dons naquela época, porque eles não tinham o Novo Testamento. Quando eu li essa afirmação, eu tenho algumas referências do meu ministério, né? Mas Russell Shedd é uma, Spurgeon é outra, John Piper é outra, são algumas referências de homens mais experientes na fé. Spurgeon já até partiu para a glória, né? E são boas referências. E Russell Shedd fala isso, e Spurgeon diz uma outra coisa maravilhosa, que nós devemos tomar cuidado com os ensinos de demônio nos púlpitos. Ele diz assim, abre aspas, um pastor ímpio é o melhor agente de Satanás na igreja. Alguém aqui na frente falando do seu coração, sendo mago Simão, é o melhor agente do diabo, não precisa chifre, não precisa rabo, tridente, não precisa nada. Como a igreja tem que tomar cuidado com a mensagem que ouve. Hoje falta muita teologia saudável. O meu coração, irmãos, aperta. Eu até às vezes faço uma brincadeira, rio com esse tipo de coisa, mas na verdade o meu coração aperta. Porque são pessoas que acham que estão salvas, vão para o inferno imaginando que estão salvas, e estão brincando, porque estão recebendo ensinos de falsos mestres, da palavra de Deus. Pastor, e os dons? Vamos lá, vamos tentar entender aqui os 2 dons. Né? Eu quis frisar muito essa ideia do uso do amor, para servir o próximo, que era a linha mestra, a nota e a melodia da música. Vamos falar um pouco da música em si. Línguas e profecias. Primeiro, parece que Paulo, então, ele não quis fornecer uma descrição desses dons. Ele cita os dons, mas não explica. Né? Por isso, nós precisamos estar atentos ao contexto e à Bíblia como um todo. Então, Russell Shedd diz assim, outra colocação dele, abre aspas, maior valor está na compreensão do que no falar. Quando ele comenta sobre os dons, ele diz isso. Então, a melhor coisa é o propósito do dom, que eu já destaquei aqui. Sobre a profecia, então, ele diz isso. A profecia, o Russell Shedd, a profecia era imprescindível para os cristãos que ainda não tinham o Novo Testamento. De fato, eles precisavam ser
guiados pela palavra de Deus. Ainda o Novo Testamento estava sendo escrito, foi escrito ao longo de todo o primeiro século, levou 4 séculos para validar como palavra de Deus, né, para os estudiosos da época reconhecerem que aquilo era inspirado, para chegar até nós hoje bonitinho. Nesse meio tempo teve guerra, sangue, gente morta para traduzir Bíblia, tudo. Você não sabe o valor que você tem em mãos, ou no bolso, ou no seu celular hoje. Você não sabe o valor. Muita gente pagou com a vida, inúmeras pessoas pagaram com a vida, para que o texto bíblico chegasse, inclusive, à nossa língua, traduzido para o nosso idioma. Nos dias de hoje, então, a profecia, ela vai ser, em parte, parecida com a do Velho Testamento. Os profetas vão falar com base em cima do texto sagrado. Com a diferença que as pregações de hoje, elas não vão entrar na Bíblia como material inspirado. Então, a Bíblia diz que a igreja foi construída sobre Cristo como a rocha e o alicerce dos profetas e dos apóstolos. Nenhum pastor hoje vai poder pregar dizendo que a sua pregação é palavra de Deus. Ela é uma exposição da palavra de Deus. O dom que nós recebemos e a vocação que nós temos é explicar para vocês o texto sagrado e aplicar, trazer aplicação para a vida dos irmãos, porque de fato a Bíblia às vezes é difícil de ser entendida em alguns pontos. Entretanto, ela não é impossível da pessoa ler e receber o suficiente para a sua salvação e crescimento. Mas o aprofundamento, então, Deus trouxe pastores, mestres, para que pudessem explicar a palavra de Deus. Na Bíblia, portanto, nós não temos adivinhação, como já explicamos, né? Mas nós temos sempre a edificação e o crescimento espiritual das pessoas. Considerando que esse livro que está nas suas mãos, ou esse aplicativo que está no seu celular, não existia de maneira completa na igreja primitiva, nós então tínhamos a necessidade do dom ainda muito profuso na igreja. Dessa maneira, a pessoa estava lá, alguém recebia uma palavra de Deus, falava para as pessoas. Pastor, Deus pode usar o dom dessa forma hoje? Pode, Ele é Deus. A gente pode, às vezes, ir num lugar fechado, que não tenha Bíblia, não tenha sociedade bíblica, não tenha editora, não tenha igreja, não tenha nada, e Deus pode usar pessoas assim. Pastor, e o que eles falariam? O que está na Bíblia. Não significa literalmente, mas a mensagem que está lá. Que nós somos pecadores, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a necessidade de santificação, fomos declarados justos diante do Senhor, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, tudo aquilo que a mensagem traz para a gente. Nós então teríamos hoje, se alguém usasse esse dom num ambiente que não tem a Bíblia sagrada. Eles não tinham o texto sagrado, né? Então, portanto, eles estavam falando aquilo que já está para a gente hoje pronto. Nós temos relatos de missionários nossos, das juntas de missões nacionais e mundiais, que às vezes vão pregar em lugares fechados e há manifestações sobrenaturais maravilhosas. Tem casos que Jesus aparece em sonho para pessoas. E, de fato, há pessoas, então, que se convertem ali porque ouvem a mensagem. Mas o ponto, queridos, é que a mensagem é a mesma que está na Bíblia. É isso que eu quero que fique claro. Não é uma mensagem sobre o futuro da pessoa, a vida da pessoa, o casamento da pessoa, que alguém fez macumba para você, alguém fez isso, você tem que amarrar, agora você tem que fazer aquilo. Não é para viver desmanchando o trabalho de macumba dos outros. Isso é macumba evangélica. Tem macumbeiro evangélico, né? Que se diz aí, um evangélico, claro. Isso não é ser evangélico. A palavra que liberta da macumba existe, demônio existe. Tem gente querendo roubar o meu marido e a minha mulher, tem gente. Mas o que liberta e protege disso é o Senhor da glória. É o Senhor Jesus. Ele é poderoso, Ele reina e te protege. Não é uma simpatia evangélica que você tem que fazer. Não é uma oração diferente que alguém te falou. Não existe isso. Portanto, profecia nada mais é do que trazer a mensagem de salvação e edificação das pessoas. Nesse sentido, os pastores, eles são profetas. Deus dá para que possa profetizar a palavra de Deus, né, para o povo, para que o povo seja edificado. Paulo disse isso, o propósito é a edificação e o crescimento. E, de fato, isso só acontece com a palavra de Deus. E agora o dom de línguas, que é o mais controverso até hoje, né? Por todo o contexto que Paulo está falando aqui, queridos, honestamente, a mim parece a melhor interpretação bíblica, né?
ele está falando de línguas não só no sentido de Atos 2. Atos 2 eram idiomas humanos. Nós tínhamos pessoas de todas as nações ali, e as pessoas começaram a falar das grandezas de Deus em vários idiomas humanos. Tanto que quem estava presente ouviu, não precisou nem que alguém interpretasse, ouviu na sua própria língua, no seu próprio idioma, aquilo que aquelas pessoas falavam, né? E foi um milagre maravilhoso. Parece que aqui, Paulo está falando, além de línguas humanas, também de línguas estáticas. Línguas estáticas não é língua parada, estátua, não é isso. É de êxtase espiritual. E a gente tem que ter muita humildade de reconhecer isso, por quê? Porque o texto bíblico diz isso. Por causa da palavra de Deus. Não é porque eu tive uma experiência com um profeta, porque a profetisa falou isso. Palavra do Senhor. Ele diz que quem ora, ora a Deus. E a Deus fala em mistérios. Não parece uma palavra dirigida às pessoas. Paulo parece aqui estar dando as duas possibilidades. Línguas humanas e línguas sobrenaturais. Não precisa ser a língua dos anjos, de capítulo 13. Ali parece ser mais um exemplo exagerado de Paulo. Eu posso falar a língua dos homens ou dos anjos. Então, assim, eu posso falar outros idiomas, línguas espirituais. Sem amor, nada seria. Realmente uma êxtase espiritual, como Pedro, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, que se encontrou em êxtase, a gente vê isso. Eu não duvido que Deus possa fazer isso com alguém. Como eu estou falando desde o início, quando a gente fala de dons, eu não questiono experiências pessoais. Deus é Deus. Eu poderia estar falando contra o Espírito Santo, pecado sem perdão. Então eu preciso ter temor de Deus para isso. E eu preciso ter temor de vir diante de uma comunidade e pregar a palavra do Senhor. De fato, o texto, ele se abre. Como eu disse, é um texto difícil de interpretar. Grandes pregadores reconhecem isso. Então, eu estou tendo toda a humildade diante da igreja, mas fazendo melhor. É que, todavia, vi grandes pregadores de Deus, reformados, pessoas com um bom estudo bíblico, reconhecendo isso também. Porque o texto diz que fala para Deus e não aos homens. Diz, inclusive, que se na igreja não tiver quem interprete, a pessoa deve ficar sozinha orando, edificando a si mesmo. É o único dom que o apóstolo Paulo reconhece que pode haver edificação própria. Mas Paulo deixa claro que na igreja esse dom só deve ser usado com interpretação. Volto a dizer, naquele tempo isso era muito importante porque eles não tinham a mensagem. E volto a dizer, se Deus quiser usar isso hoje, Ele pode usar. Mas também acrescento o seguinte, eu nunca vi esse dom ser usado de maneira bíblica. A gente vê bagunça na igreja, ei, manaia, bebê. A gente não vê nada, de fato, de alguém falando, interpretando. Como diz aqui, se enviar a mensagem a alguém, o primeiro para, o segundo fala, a igreja está ouvindo, a mensagem está clara. O que a gente ouve é uma banda desencontrada tocando. Então, a gente vê uma igreja primitiva, recebendo a mensagem de Deus, tais dons eram muito importantes para eles, né? E agora, nós temos essa mensagem clara, que Deus ainda pode usar se Ele quiser, Ele é Deus. Jamais eu vou querer amarrar a mão de Deus e ser moído por Ele por causa disso. Algumas pessoas afirmam que os dons cessaram, são chamados cessacionistas. Outras pessoas dizem que não cessaram, que Deus usa todos os dons hoje. Eu prefiro um caminho mais equilibrado e sábio. Há certos dons que não são mais necessários, considerando o propósito deles, como revelação em línguas, profecia em línguas, para a igreja. Porque nós já temos a mensagem de Deus. E não vai vir uma nova revelação. As pessoas que poderiam trazer revelação, que são os profetas e apóstolos, morreram. Não tem mais ninguém que possa trazer uma revelação para a igreja. E o texto já deixa bem claro que apóstolos e profetas. Então, dizem que apóstolo bom é apóstolo morto. No sentido de que aqueles eram os apóstolos. Esse pessoal que tem hoje, o cara do chapelão, esquece isso. Isso daí é só coisa para distorcer a igreja. Então, queridos irmãos, quero até consultar com vocês. Vamos abrir ali em Efésios, a gente já está terminando. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. Para que isso fique claro para vocês quanto a novas revelações para a igreja. Então, no sentido de novas revelações, a profecia ser usada para isso, ou as línguas serem usadas para isso, eu acredito de fato que o cumprimento desses dons está consumado e concretizado com a Bíblia Sagrada. Você tem um texto sagrado, não é uma história.
não é um relatório, não é um registro meramente, é a palavra de Deus que você tem na sua mão. É produto do Espírito Santo. É Espírito Santo, é boca do Espírito falando contigo. A Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 2, versículos 19 até 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. A nossa edificação, que Paulo tanto diz que queria que a igreja tivesse, os dons para edificar, ela é com base em Cristo, como a nossa rocha, e a mensagem sagrada que fala ao nosso coração eternamente, proferida pelos profetas e pelos apóstolos. A igreja ela é apostólica porque ela está debaixo do ensino dos apóstolos. A palavra de um apóstolo naquela época falou, a água parou. E ainda é na Bíblia Sagrada. Você tem um texto sagrado para mergulhar nele. E você vai passar a vida inteira sem receber tudo dele ali. Eu vou morrer sem ter pregado a Bíblia inteira. Eu vou morrer sem ter extraído tudo dela para mim e para a igreja. Você e eu temos muita coisa da parte de Deus. Quero também que você dê mais uma olhadinha, para a gente deixar isso bem amarradinho, em Hebreus capítulo 2 comigo. Hebreus capítulo 2. Versículo 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que verdades, irmãos? Cristo Jesus como pedra, os profetas e a palavra dos apóstolos. O objetivo, então, é nos agarrar com mais firmeza para não nos desviar. O trabalho da sua vida vai ser se dedicar e se render a essa palavra. Isso é vida espiritual. E aí depois a gente vai pular um pouquinho aqui para ser mais objetivo. Versículo 4. Também Deus testemunhou juntamente com eles, depois você pode ler tudo ali, juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Vamos ler o 3 para ficar mais claro. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. E aí, versículo 4, Deus testemunhou com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. O mesmo texto fala da verdade e fala dos sinais. Mas esse mesmo texto diz para nós nos agarrarmos às verdades e não aos sinais. Vou repetir pela terceira vez nessa série aqui de Corinto, nesse tempo de falando de dom, eu devo ter falado antes disso. Sinal é a placa que te diz Anápolis a 15 quilômetros. Você está dirigindo Anápolis a 15 quilômetros. Você não se agarra na placa e diz cheguei a Anápolis. Você passa pela placa. Você não se agarra à placa. Você quer chegar em Anápolis. Você se agarra à verdade de Deus e ela te edifica. Os sinais, quando aconteciam na época que Cristo pregava e os apóstolos pregavam, era para validar aquilo que está ali. Olha, de fato vem do céu, de fato vem de Deus. Era Deus testemunhando. E essa mensagem validada é o produto que nós temos hoje, Bíblia Sagrada, com o Espírito Santo em nosso coração, regenerando para nós vivermos essa mensagem. Está claro, meus irmãos? Estou tentando ser o mais cristalino possível para os irmãos. Entretanto, estou admitindo que Deus pode usar também pessoas com o dom de línguas sobrenaturais, para a edificação própria. Eu não tenho nenhum problema se alguém diz que em casa ora e entra em êxtase e adora a Deus e eventualmente se encontra orando numa língua sobrenatural. Eu não tenho nenhum problema com isso por causa do texto bíblico. Mas também não é um padrão para a igreja como um todo. Se você não ora assim, você não vai ser menos edificado ou menos espiritual que alguém, porque a gente tem a Bíblia Sagrada, que nos edifica.
Entendem, queridos? Eu só não estou fechado à possibilidade, mas eu também não estou dizendo que isso é obrigação e padrão para todo mundo. Por que eu não estou fechado à possibilidade? Porque nesse texto diz então que alguém fala e interpreta para a igreja. Isso foi necessário lá no início. Hoje tem a Bíblia, não é tão necessário, mas se Deus quiser, Ele pode usar. Entretanto, o texto também diz que há a possibilidade de um uso entre a pessoa e Deus. Então, isso aqui já não é mais com a igreja, não é mais a mensagem geral para a igreja. É uma edificação de uma oração sobrenatural. Portanto, queridos, a gente tem, então, o dom para um uso privado, particular, e também tem o uso na igreja. Agora, é preciso ser maduro para discernir se essa experiência é do Espírito Santo ou do diabo. Também tem isso. Como disse o Franklin Ferreira, falando sobre esse texto aqui, é um texto que a gente caminha no fio da navalha. No fio da navalha. Porque é um texto difícil realmente de entender. Então eu estou procurando ser o mais sincero com o texto, para ser sincero com a igreja também. Assim, queridos irmãos, nós devemos deixar sob o controle de Deus. Nós não podemos dizer que o Espírito Santo não faz ou não age alguma coisa. Seria uma blasfêmia. Pecado contra o Espírito Santo. O que é pecar contra o Espírito Santo? É atribuir ao diabo uma obra do Espírito. Então a gente pode advertir, toma cuidado, isso pode ser engano do diabo. Mas se eu afirmar que tudo é do diabo, as manifestações do Espírito eu também estou colocando ali. Na história dos avivamentos da igreja, houveram manifestações sobrenaturais. John Piper, um pregador batista reformado maravilhoso, ele disse que já orou a Deus pedindo para orar em línguas, para ter essa experiência com Deus sobrenatural. Está na internet, procura lá, John Piper, oração em línguas, alguma coisa assim. Pregador famoso, reformado, com a sã doutrina top, admite que isso é possível. Por quê? Porque o texto diz isso, irmãos. Então eu preciso ser fiel ao texto. Eu posso querer blindar a igreja, proteger a igreja das artimanhas do diabo e dos falsos pregadores, dos falsos pastores, das falsas igrejas, mas eu não posso para isso mentir sobre o texto sagrado. Senão eu estaria falhando diante da igreja. Meus queridos irmãos, para concluir, os dons espirituais devem se transformar em serviço uns para os outros, voltando aos dons de uma forma geral. E onde você pode aplicar esses dons? Nos ministérios da igreja, nos relacionamentos com os irmãos, numa conversa no telefone, no WhatsApp. Como já falamos, um dom não significa um cargo necessariamente. Mas os cargos nós vamos usar, é claro, os dons, porque quem tem capacidade para fazer a obra de Deus por si mesmo? Ninguém. Então Deus nos dá essa capacidade, né? E os dons devem então virarem serviços. Eu quero, para deixar uma aplicação boa no coração dos irmãos, comparar os dons com a obra da cruz. Por isso que eu usei ali a imagem, a cruz e o coração para simbolizar o amor. Coríntios fala tanto de amor, se vocês verem as imagens da pregação, das séries de pregações, sempre tem um coraçãozinho no meio. Fala muito de amor essa carta. A obra da cruz, irmãos, realizada por Cristo, foi pensando na nossa dor pelo pecado, no nosso sofrimento eterno. O sacrifício promoveu a glória de Deus. Em primeiro lugar, a salvação é para a glória de Deus. A salvação não é para levar a nossa cara do inferno em primeiro lugar. É para que o nome de Deus seja glorificado como aquele que salva, como aquele que ama. É para anunciar a grandeza desse amor. A cruz é um megafone mundial, caixas de som no volume máximo, dizendo quem é Deus. É o que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. A cruz, em primeiro lugar, a obra da salvação é para a glória de Deus. E também, lógico, naturalmente, para a nossa salvação. Deus pensou no nosso sofrimento eterno. Cristo amou o Pai acima de todas as coisas e amou o seu próximo, nós, para nos salvar. A cruz é a expressão dos dois lindos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele fez esse ato em amor. Ele não fez para ele. Ele se doou, ele entrou ali com a vida dele divina para pagar pelos nossos pecados, que só a vida de Deus poderia pagar pelos meus pecados e pelo seu.
E ele se fez homem para poder nos representar. É como você, um exemplo bem pequeno, tá? Não chega lá. É como se você tem real, vai para os Estados Unidos, você troca em dólar para poder usar lá. Então ele se fez homem para poder negociar nessa humanidade aqui. Mas o valor que ele tem por trás é a sua divindade. E é isso que pagou o meu pecado e o seu. Mas ele efetivamente, ele não perdeu, ele não deixou de perder nada e nem ganhou para ele já tinha tudo, ele é Deus. O que ele ganhou foi alegria e satisfação de glorificar o Pai e de ver as pessoas que ele ama salva. Lógico que ele ganha com isso. Mas, queridos, ele nos dá esse exemplo de tudo o que temos que fazer. Cristo é a nossa referência e assim são os dons, para glorificar a Deus, para mostrar que ele é um Deus que capacita, para mostrar que é um Deus que está junto na caminhada dos irmãos, por isso que não existe desigrejado. E os dons, eles são também para nós amarmos uns aos outros, e nos ajudarmos e nos abençoarmos uns aos outros também. Nós vamos então depois ver sobre o amor, que é esse elo perfeito que amarra todas as coisas, e então nos ajuda a entender que dom é para serviço. E todos os dons que você recebe são para o próximo. O único dom que poderia ser exercitado para você, se Deus te der, porque isso é também, ele dá conforme a necessidade da igreja, do que ele vê, seria esse dom de línguas. E ainda assim, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter, mas também não estou negando que possa acontecer. Afora essa questão, esse detalhe, todos os dons são para você amar. Portanto, ame cada vez mais os seus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Convido o ministério de louvor.